a mentalizar Jesus, nosso amigo, nosso mestre, que preparou desde cedo essa casa para receber cada um de nós. E que bom que nós aceitamos esse convite para esse banquete espiritual, onde a gente vai ouvir dos seus ensinamentos, onde a gente vai receber com muito carinho, com muito amor, tudo que Jesus tem para nos oferecer através das palavras da nossa amiga. Que a gente possa guardar no nosso coração, na nossa mente, e colocar em prática tudo de bom que vamos aprender aqui nessa manhã de domingo. Que ao retornar aos nossos lares, nós possamos retornar melhores do que quando aqui nós chegamos. E é nessa certeza que nós, humildemente, pedimos a Jesus que olhe por cada um de nós, que acolha os nossos problemas, que nos ajude a resolver, seja ele um problema de saúde, um problema de ordem familiar, pessoal, até profissional. Coloca nos pés de Jesus o teu desejo. E de acordo com aquilo que nós precisamos, nós vamos receber. Então, assim, nesse sentimento de humildade, de gratidão, nós vamos iniciando os trabalhos deste domingo com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E neste domingo, de Dia dos Pais, a gente recebe a nossa amiga Margarete para falar do Evangelho de Jesus. Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Sabe que eu estou feliz por uma coisa? Está cheio, está aumentando a quantidade de homens aqui dentro do salão. Porque antigamente, quando eu vinha fazer a palestra aqui, era só mulheres. Agora os homens estão vindo também. E está quase ficando equilibrado, homens e mulheres. Isso é muito bom. Estou feliz por isso. Viu? Parabéns. Hoje a gente trouxe essa mensagem de Jesus, que é trazida por Marcos: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Já ouviram essa frase? Sim. Já. Na Bíblia está escrito. O que é vigiai e orai? Por que ele coloca vigiai? O que é a vigilância? Tá? Vigilância é como se fosse uma meditação. Por que é uma meditação? Porque eu tenho que estar atento o tempo todo, prestando atenção nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, nas minhas ações, nas coisas que acontecem na minha vida, nas minhas reações. Para quê? Para que eu não caia em tentação. Os estímulos que a gente recebe das outras pessoas. Vamos fazer isso. Deixa de ser bobo. Vamos para tal lugar. Não, esquece isso. Tem coisa mais importante para fazer. E as pessoas vão nos desviando dos nossos caminhos. Então as tentações vão chegando. E a gente vai se deixando levar pelas tentações. Eu não sei se eu já contei essa história aqui. Se eu não contei, vou contar de novo. Se eu já contei, alguém vai ver pelo Vale a Pena Ver de novo. Uma pessoa trabalhava no cais. Então ela ia para trabalhar no cais e às vezes ficava lá esperando para vir o serviço. Então as pessoas ficavam juntas. Os homens ficavam juntos. E aí começavam, tinha alguns que fumavam. Então ele aproveitava aquele tempo que não estava fazendo nada, estava fumando. Porque não tinha celular, né? Senão estaria no celular também, né? Não tinha celular aí. Então ficavam fumando, falando
besteira, né? E esse meu parente, ele dizia que ele não fumava. Mas os colegas diziam assim, deixa de ser bobo. Fuma também. Você vai ver, vai ficar esse tempo todo sem fazer nada? Fuma não vai te fazer mal. Aí ele começou a fumar. No começo se atrapalhou um pouco. Aí os colegas davam risada, dizendo para ele, você não sabe fumar, né? Tem que fumar direito. Começaram a explicar, porque quem domina o assunto tenta dominar o outro também, né? E ele começou a fazer isso. E ele começou a não se sentir tão bem. Aí chegou um dia e ele falou para ele assim, vou parar com esse negócio. Vou trocar o cigarro, enquanto eu fico esperando o serviço, pela leitura de um livro. E aí ele levou um livro para ler. Quando vinha a tentação do cigarro, ele continuava fixo na leitura e fazia uma oração, pedindo a Deus que ele vencesse aquela vontade que ele estava de fumar. E aí ele foi fazendo isso. E os colegas assim, agora virou crente, agora virou religioso, agora só fica lendo. Veja como é a coisa. Eram as palavras, nada contra quem tem a sua religião, quem é crente, quem é evangélico, espírita, católico. Só uma metáfora aí, tá? Para generalizar. E ele disse assim, não, eu prefiro ler. E ele ficou lendo. E o que aconteceu? Ele ficou isolado dos outros. Mas ele diz que ele ficou bem com isso. E ele aprendeu muita coisa lendo naquelas horas em que ele ficava esperando. Então, por que eu trouxe esse exemplo? Porque as tentações, elas chegam a qualquer momento. E geralmente as tentações não são boas, são ruins. Se a gente se deixar levar, a gente pode entrar num processo aí complicado. Se ele não abrisse os olhos cedo, ele já estava criando a dependência do fumo, do cigarro. A sorte é que ele refletiu bem antes e mudou para não cair na dependência, porque a hora que você cai na dependência demora mais para sair, mas sai. Só vai exigir mais o quê? Força de vontade, perseverança, né? Vai exigir mais coisas da gente. Então ele venceu isso. Então essa era a proposta de Jesus. Quando as tentações chegam, e às vezes não chega só assim por nós, não assim próximo, chega de outras pessoas de fora incentivando. Se a gente não tem essa segurança interior, essa maturidade espiritual, a gente cai nas tentações. Por isso a vigilância. Eu vigio, presto atenção. Se eu não tenho força para vencer, eu parto para a oração. Porque a oração é o meu religar com Deus. Cada um dentro daquilo que acredita, daquela forma que você está acostumado a orar. Mas que você fale com o coração. Para resistir ao quê? Às tentações. Ok? Então vamos lá. Então vou contar uma passagem do Evangelho que é uma conversa do fariseu com o publicano. O fariseu diz assim: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Você veja o tipo de oração do fariseu. Tá? O fariseu era aquele que se preocupava mais com o externo do que o interno. Por isso que Jesus sempre fazia eles refletirem. Então, ele se comparava com os outros, se achando melhor do que os outros. Esse não é o tipo de oração. O publicano batia no peito, não olhava para nada e dizia assim: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Então, a oração do publicano
era uma oração em que ele se colocava na situação de humildade, não de orgulho. O outro se colocava na situação de se achar melhor que os outros. Então, quando a gente ora, a gente não pode ir com orgulho, a gente tem que ir com humildade. O que é orar? É abrir seu coração a Deus. Às vezes a gente pede assim: quem gostaria de fazer uma oração? As pessoas não querem fazer oração, porque tem vergonha, ou tem medo de fazer oração. Mas a oração são palavras que vêm da sua alma. Não precisa ser uma oração pronta. Então aquela oração que às vezes te dizem assim: faz não sei quantos Pai Nosso, faz não sei quantas Ave Maria, que você está redimido dos pecados. Antigamente era assim. Então você ficava repetindo aquilo e continuava fazendo as coisas erradas. O que funcionava? A oração, essas repetições, era para quê? Para que aquelas palavras entrassem dentro de você, para você não cair mais nas tentações. Mas se elas eram feitas só com os lábios, elas não produziam o efeito que tinha que ser. Antigamente as pessoas faziam alguma coisa, elas iam se confessar. Elas achavam que se confessando, elas estavam livres dos pecados. Isso não existe. Isso não existe mais para a gente ter esse entendimento. Isso era naquela época. Hoje, a gente tem que refletir sobre os nossos atos para fazer as mudanças que precisam ser feitas. Porque Deus é o nosso Criador. Então, a nossa conexão de internet é com Deus. Não é com as práticas externas. Era isso que Jesus sempre falava aos fariseus. Eles ficavam muito no culto externo e o externo não ia para o interno deles. Não mudava nada. Continuavam podres por dentro. Então, existe essa outra passagem que diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Lembra dessa passagem? O que é isso? Entra no teu aposento e fecha a porta. Qual é o aposento? Quarto. Que quarto? Nosso quarto. Onde está esse quarto? Casa. É o quarto, não é o quarto externo, é o quarto interno de nós. Tá? Mas você pode entrar no seu quarto, se é o ambiente que você tem o acolhimento, como ela falou, ela entra lá no seu quarto, que é o espaço que ela escolheu da casa para manter essa conexão com Deus. Cada um escolhe, a gente tem um altarzinho em casa, a gente tem um cantinho lá, que faz as suas orações. Está perfeito. E aí, entra no teu aposento e fecha a porta. Ou seja, entra dentro de você e lá você vai descobrir o que você tem ali dentro que ninguém conhece. Só você. E ali tem as suas tristezas, tem as suas melancolias, tem as suas culpas, tem as suas mágoas, tem os seus ressentimentos, tem as suas alegrias, tem aquilo que você não gosta em você, tem aquilo que você às vezes tem sofrimentos internos. E aí ele pede para você entrar lá dentro, olhar para isso, conversar com Deus. Pedindo o quê? Força, resistência, paciência, tolerância, as energias necessárias para eu vencer a mim mesmo. Para eu vencer a mim mesmo.
Isso que eu tenho que fazer. Tá? Ora teu pai que vê o que está oculto. Por quê? Porque Deus sabe o que está oculto dentro da gente. Então é a nossa fé. Você pode enganar fora, mas você não pode enganar dentro. Então é esse voltar para dentro de você mesmo e se enxergar lá. O que hoje eu preciso mudar em mim? Porque o que os outros fora falam de mim, a gente tem que prestar atenção se não tem uma verdade. Porque santo nenhum de nós somos. Então a gente tem que refletir, muitas vezes, nos nossos comportamentos, nas nossas reações, nas situações. Ah, não leva desaforo para casa. Tá? Não leva desaforo para casa, então vai batendo em todo mundo. Quem é o mais prejudicado? Nós. Porque o Evangelho não diz? A cada um será dado segundo as suas obras. Então, o que vai, volta para a fonte. Tudo volta para a fonte. Então, qual é o meu comportamento ali? É sempre esse comportamento? Então, eu tenho que me observar. Por que eu reajo assim sempre? Será que não existe uma outra forma de reação? Em que eu me respeite mais, em que eu não prejudique a minha saúde. Porque se você fica nervoso, fica irritado, fica bravo, você fica com dor de cabeça, fica com problema no estômago, você fica tenso, você fica com tensão no pescoço. Quem está sendo prejudicado? Nós. Você resolveu a situação que não levou desaforo para casa? Não. Você comprou mais uma confusão. Então, aí você entra no seu aposento, respira e pensa: como eu posso reagir melhor aqui? O que eu preciso fazer aqui para contornar essa situação? Essa é o que a gente precisa fazer. Ah, está complicado, a vida está muito difícil, estou cheio de problemas. O que eu preciso fazer para sair desse quadro que eu estou e ir para um quadro diferente que seja melhor para mim? Às vezes preciso me cuidar mais, às vezes preciso ser mais paciente, às vezes preciso mudar uma alimentação, às vezes preciso cuidar do ambiente da minha casa, às vezes preciso dormir mais. Eu preciso me observar para ver isso. Então, essa é a proposta de Jesus, essa é a verdadeira oração. E Deus te recompensará em energias amorosas, alimentando sua essência de amor. Então, quando a gente entra nessa conexão com Deus, nessa ligação com Deus, você vai se sentir uma pessoa forte. Porque você vai receber a energia que vem da fonte. Por isso que eu coloquei aqui: condições de superar toda e qualquer dificuldade que nos prejudique a evolução espiritual. Então, essa é a ligação com Deus. Você vai receber o que? Energia. Então, você não pode pedir para Deus: olha, Deus, faz assim. Ó, o senhor sabe que eu estou cheio de problemas. O senhor podia diminuir os problemas. Você podia tirar minhas dores. Você podia tirar minhas dificuldades. Essa não é a oração. Essa é a oração do fariseu. A gente tem que solicitar a Deus força e resistência para eu superar essas dificuldades e vencer essas dificuldades.
Porque elas vieram para nós vencermos as dificuldades. Essa é a oração que a gente tem que fazer. Que muitas vezes não é fácil. Tá dando para entender, gente? Tá bom? Tá dando para entender? Vocês não vão dormir, né? Tá escurinho aí, tá escurecendo, né? Não vão dormir aí. Vamos lá. Então, a prece torna melhor o homem? Sim, porquanto que aquele que ora com fervor e confiança se torna mais forte para vencer as tentações do mal. Porque o mal habita no nosso planeta. As tentações chegam a todo momento. Agora, quem vai cair nas tentações? Aquele que se deixar fragilizar, ele cai nas tentações. Há um tempo atrás, quando eu ia para casa espírita, trabalhar, ajudar, que a gente falava assim: nossa, vamos sair, vamos passear. Vai de novo para a casa espírita? Não faz outra coisa na casa espírita? Pois é. São as tentações. Porque era melhor passear, né? Sair por aí. Era melhor a concepção de quem estava. Mas não era para mim. Vocês lembram do Divaldo Pereira Franco? Já ouviram falar dele? Divaldo foi esse grande orador espírita, né? Que a gente teve, que desencarnou agora. Ele, o Divaldo, ele quando era jovem, ele tinha as tentações do período jovem. E os amigos falavam para ele assim: vamos passear, vamos para as festas, vamos sair por aí, namorar. Eram os arroubos da juventude. Ele também se estimulava a isso. Só que ele foi freando isso. Porque ele trazia uma proposta da espiritualidade, um trabalho que precisava cumprir. Mas as tentações chegavam. As tentações chegavam. Caiu em algumas? Caiu. Mas se levantou e retomou o rumo. Ele preferia sair e fazer os trabalhos assistenciais, os trabalhos do bem. Começou cedo. Mas ele recebia as tentações. O próprio Jesus também recebeu tentações. Então elas vêm a todo momento. A gente é que tem que estar esperto para elas. Okay? Ficar aqui comigo. Aqueles que oram muito, usando várias repetições, acreditam que orando muito, que Deus vai resolver os nossos problemas. Não funciona assim. O Evangelho diz: ajuda-te, que o céu te ajudará. Se eu não fizer a minha parte, eu não sinalizo para o universo que eles têm que fazer também. Então eu estou procurando emprego. Aí mando currículo para um, converso com o outro, mas eu não me especializo em nada, eu não me atualizo em nada. Eu não me esforço quando eu arrumo um trabalho, eu vivo reclamando, eu vivo achando ruim, eu vivo dizendo que ganho pouco, que não gosto do que eu faço. Então o melhor não vem pra gente, porque é a vibração energética que a gente se coloca. Então se ponha numa posição de agradecimento pelo que a vida está te proporcionando. Então arrumou um trabalho, agradeça esse trabalho. Agradeça a Deus pela oportunidade de você estar com esse trabalho, de você poder estar ganhando aquele dinheiro. Não é ainda o suficiente que você quer, mas vai ajudar. E conversa com Deus. Entra no seu aposento.
ele diz, entra lá no seu quarto. Entra no quarto externo e no quarto interno. Entra nos dois. Conversa com Deus. Obrigado por esse trabalho. Que eu me esforço o suficiente para dar o meu melhor ali onde eu estou. Isso é uma oração. A oração é serviço. Quando a gente está trabalhando, nós somos expressões de Deus trabalhando aqui. Nossas mãos, nossos braços, nossas pernas, nossos olhos, nossa inteligência, é Deus se manifestando aqui conosco. Deus não está sentado num trono para a gente mandar os problemas para Ele resolver. Deus está em cada um de nós, em cada ser. Deus está nas plantas, Deus está nos animais, Deus está em qualquer lugar, em qualquer ser. Então agradeça e vai dando o seu melhor. Porque as pessoas vão olhar assim, nossa, aquele pedreiro trabalha bem, trabalha com alegria, com amor. Passa alguém, espiritualidade trabalha pelos homens, passa alguém e vê que você é dedicado naquilo que você faz, chega uma proposta para você. Tem um homem do gás que passa lá na porta da minha casa, ele passa na maior alegria, ele passa cantando. Olha o gás e canta. Corinthians ganhou e cumprimenta a vizinhança inteira. É alegre. Dia de chuva, ele está cantando. Todo molhado. Está lá. Então ele está fazendo. Aí chega o outro que trabalha no lixo. Aí pega o lixo, deixa tudo sujo lá, não recolhe nada, faz de qualquer jeito, mal-humorado. Então cada um dá aquilo que tem dentro. E quanto mais você dá o seu melhor, melhor vem. Aí você pensa assim, poxa, mas eu estou dando tanto o meu melhor e não vem melhor. Será que você está dando o seu melhor? Quando o Chico Xavier ia fazer as psicografias, ele teve um problema numa visão. Teve uma hemorragia. Espero que não tenha quebrado. O Chico, ele ia fazer as psicografias e ele tinha um problema na visão e uma das vistas sangrou. Aí ele disse pro Emmanuel, não dá para eu ir trabalhar, porque olha como é que está a minha vista, Emmanuel. Emmanuel era o mentor do Chico, espiritualmente. Aí o Emmanuel disse assim, Chico, e a outra vista? Essa está com problema, você tem a outra, você tem os braços, você tem as pernas. E lá ia o Chico. Emmanuel dava moleza para o Chico. Tanto que a proposta de Emmanuel para o Chico era assim, Chico, 3 condições são importantes. Disciplina, disciplina, disciplina. Quer dizer, que não era qualquer coisa que tinha que te tirar do foco e do trabalho. Porque às vezes a gente tem uma dor no pé, hoje eu não vou, meu pé está doendo. Chegou gente em casa, hoje eu também não vou. E o nosso compromisso com a espiritualidade? Porque a gente acha que vem sozinho, né? Mas não vem. Todo mundo tem pelo menos 10 companhias espirituais, pelo menos. E a gente acha que está sozinho, não está. Ninguém está sozinho. Então a gente precisa prestar atenção. Por isso a vigilância e a oração. E sempre fazer o seu melhor no espírito da gratidão. Agradeça pelo seu dia, agradeça pelo seu trabalho, agradeça pelas bênçãos que você recebe, pela oportunidade de você ter conseguido chegar até aqui, subir escada, suas pernas funcionaram, seus olhos permitiram que você chegasse, sua consciência permitiu você estar aqui, porque tem gente que não tem consciência. Precisa
viver. A gente não está precisando disso. Então tem que agradecer. Vai chegar aqui, nós vamos comer o alimento que está sendo preparado pelas pessoas, pela casa. Agradeça a casa que acolhe, que ajuda. Exercite seu espírito de gratidão pela vida, pelo que a vida vai nos oferecendo. Às vezes a gente gostaria de estar morando num apartamento grande, varanda gourmet, né? Fico encantado com essas mordomias do mundo, né? Ter carrão. Será que as pessoas são felizes? A gente não sabe. O externo está mostrando uma coisa, mas e o interno delas? Às vezes aquela casinha mais humilde, mais aconchegante ali, tem menos coisa. Existe um lar ali, existe uma família ali reunida. No outro, às vezes, não. Cada um tem que estar no quarto, cada um está no seu mundo individualizado. Ninguém se fala, ninguém se cumprimenta, ninguém se olha. Eu lembro de um caso de um orador espírita, o José Carlos de Luca, que ele estava dentro da casa, ele é juiz de direito, ele estava dentro de casa e ele mandou uma mensagem para o filho, perguntando onde ele estava, se estava tudo bem, e o filho respondeu: oi pai, tudo bem? Estou em casa. Está em casa? Onde você está? Estou no quarto. Ele está assim, no quarto? E por que você não avisou que chegou? Ah, não, pai. Eu entrei e fui pro quarto. E começou a se comunicar com o pai pelo WhatsApp. Ele saiu imediatamente de onde ele estava e foi pro quarto do filho. E conversou com ele. Olha, quando você chegar em casa, eu estou lá no escritório. Avisa que chegou. Avisa que está aqui. A gente sabe que está tudo bem. Não, já entrou no quarto, se fechou no quarto e ficou. Então se vive num mundo individualizado. Não pode. Senão fica se comunicando dentro da própria casa, de celular para celular. Que isso, gente? Na própria casa. Cadê o olho no olho? Cadê sentir a energia do outro? Porque no celular eu não sinto. Eu tenho que olhar no olho para ver se não está mentindo, se está falando a verdade, se está bem, se não está. Tem que fazer isso. Isso é vigilância. É prestar atenção. É olhar. Senão a gente se perde, gente. O filho muda de comportamento, você não está nem observando. São arroubos da adolescência. Será? Tem que prestar atenção. Tem que conversar. Então vamos lá. Aqui eu já falei. Quando a gente ora, essa parte aqui do nosso cérebro, ela tem uma conexão muito forte com a espiritualidade. Todos aqueles que oram apresentam nessa área do nosso cérebro uma ligação muito forte com a espiritualidade. E a gente precisa desenvolver essa área bastante. Que a nossa área é ligada à espiritualidade. E a oração é a nossa ligação com o homem. Ok? Não vou me aprofundar aqui. Resumindo, vigilância diária de sentimentos, pensamentos e ações egóicas, egoísmos, nosso ego, que precisa ser modificado em nós. Então, vigilância 24 horas por dia. Oração é essencial para ter força para fazer as mudanças que a gente precisa fazer. Dentro do quê? De uma harmonia e criar uma psicosfera de luz à nossa volta. É o nosso campo de proteção para ter força para resistir às tentações. Por isso, vigiai
e orai. Não está mandando você orar primeiro e depois vigiar. Está mandando você vigiar primeiro e depois orar. Para que não entreis em tentação. E a ação da vontade. Para quê? Para libertação das nossas tentações. Porque não adianta eu identificar o problema e eu não ter ação. Eu fico no campo das ideias. A vontade é que vai te impulsionar para frente. Presta atenção, uma pessoa que não tem vontade para nada, está sempre com preguiça, ela não desenvolve nada. Ela está parada no tempo. O espírito dela estagnou. Está parada. Ela fica ali, ó. Aí a vida vai dar um empurrão que é para ela ir para frente. E a gente não precisa ir pelo empurrão da dor para ir para frente. Que a gente vai pelo amor. E aí nós vamos obter forças para a superação das dificuldades íntimas que prejudicam a nossa evolução espiritual. Força para vencer as nossas dificuldades, não é para mudar o outro. O outro só muda se quiser. Mas para ver que nós vencemos a nós mesmos. Como eu vou reagir diante do que os outros fazem para mim? Isso que eu tenho que me preocupar. Porque o que o outro faz é problema do outro. Agora, o que eu absorvo do que os outros fazem e como eu reajo é problema meu. Isso eu preciso prestar atenção. Por isso a vigilância e a oração. Deu para entender aí, gente? E para fechar, consciência e responsabilidade por nossas ações e escolhas. Saber o que é melhor para nós, que nos traz equilíbrio e harmonia. Isso chama-se autoconhecimento. Eu tenho que saber o que é melhor para mim. O que me faz bem? E fazer o que me faz bem. Também. Porque senão a gente não tem amor por nós mesmos. Tudo bem? No Evangelho é claro. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Então não é só fazer para os outros. Tem que fazer para mim também. Senão fica difícil. Tudo bem? Então é isso para hoje. Vigilância e oração. Para a gente não cair em tentação. Tá bom? Que a paz de Jesus esteja com todos. Obrigada mais uma vez pela paciência que estarem aí. Ainda bem que esses aparelhinhos são a prova de tombo, viu? Porque eu deixo cair, porque essa mão, ela tem uma dificuldade na firmeza, entendeu? Então, quando eu solto e troco, às vezes ele não segura, hein? Eu tanto segurar o microfone. Então vamos aproveitar esse momento das nossas orações. Pedir essa espiritualidade, o que a gente sempre pede, que derrame sobre nós energias divinas, fortalecendo nosso corpo físico, mental, espiritual, emocional. Que cada um nesse momento consiga entrar dentro de si mesmo e pedir as energias necessárias para vencer as dificuldades, força para resistir às tentações, que essa energia nos renove todas as nossas células, trazendo harmonia e equilíbrio, para que a gente possa fazer melhores escolhas nesta vida.
Agradecemos a espiritualidade, pela bênção que estamos recebendo hoje, pelo passe renovador, pelo alimento espiritual e material que nós iremos receber. Que tudo seja impregnado de energias boas. E vamos aproveitar esse momento, esta energia, e estender vibrações a Deus nosso Pai, a Jesus nosso irmão e mestre amigo, aos nossos pais, estejam eles encarnados ou desencarnados, aos que fizeram o papel de avós, os pães, que todos possam estar recebendo nesse momento energias de fortalecimento, de amparo, de proteção, onde estiverem. Agradecemos também a todos os pais, aos homens, dos nossos antepassados, por todo o trabalho que eles fizeram, por todas as dores que eles sofreram, para que nós pudéssemos hoje estarmos aqui, usufruindo desta energia e tendo a oportunidade de fazermos melhor para construirmos um futuro dessas famílias com mais produtividade, com mais amor, com mais fraternidade. Agradecemos, Senhor, pela família que temos, pelas oportunidades que a vida nos oferece. E pedimos pelo planeta Terra, pela paz no mundo, pela paz de todos aqueles que estão atravessando momentos difíceis nesse planeta, e forças para vencerem as dificuldades que a vida apresenta. Agradecemos a esta casa, a espiritualidade desta casa, que nos ampara, nos socorre, nos abençoa. E somos gratos por tudo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja,